Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão, perto de uma mata e de um ribeirão. Deus e eu no sertão, casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. Que delícia escutar você com essa canção que remete lembranças do campo. Não tem preço esse momento de alegria. Que delícia, não é, pessoal? Uma canção assertiva para consagrar a nossa live inaugural. O nosso projeto da Rádio Web Minha Esperança, com a psicanálise do campo. Eu sou Fernanda Dolabella, pedagoga, psicopedagoga, psicanalista, membro do Comitê de Ética, Perícia e Técnica da Sociedade Minha Esperança. Também sou locutora da Rádio Web, com o programa Mente Aberta, que acontece terças e quintas, às 18 horas. Gratidão por você estar aqui conosco. Estamos inaugurando com vocês, com muita alegria, esse projeto lindo que foi semeado em nossos corações. As lives de sexta-feira, assim como o programa Psicanálise do Campo da Rádio Web Minha Esperança, sábado e domingo às 22h30, é um projeto que tem a intenção de levar entretenimento para os ouvintes e telespectadores, como também de proporcionar alguns minutos de conhecimento, onde a psicanálise terá a voz de maneira ampla e inseridos em diversos contextos sociais. Eu quero apresentar um pouquinho dos nossos componentes. Nós somos 4 amigos queridos, idealizadores desse projeto. Nós sonhamos um sonho do outro. Falarei um pouco sobre cada um. Nós temos o Dr. Cristiano Rodrigues da Silva Alves, Dr. Cristiano Alves, o mais conhecido como Dr. Cristiano Alves, o Cris, enfermeiro, bacharel, nefrologista, enfermeiro do trabalho, psicanalista de formação, com pós-graduação em psicanálise, pós-graduação em psicanálise infantil e psicanálise positiva, doutor em psicanálise contemporânea. Ele que também é membro do Comitê de Ética e Perícia, diretor do Minha Esperança Internacional, membro da Sociedade Minha Esperança, professor de psicanálise, analista de dados, supervisor de estágio. Então, olha, ele vai voltar com a gente aqui para poder nos fazer companhia. E agora, eu vou apresentar para vocês a doutora Rosinei Dorothy, psicóloga, pós-graduada em psicologia escolar, é isso mesmo, pós-graduada em psicologia do adolescente, tudo que a gente precisa hoje. Curso de extensão em psicanálise positiva, doutora em psicanálise contemporânea. Pedagoga, pós-graduada em gestão escolar, que é o que o mundo de hoje precisa para poder amparar a criança. Então, eu também vou chamar a doutora Rosinei Dorothy. E para finalizar aqui o nosso quarteto, eu quero chamar a doutora Simone, quero convidá-la, pedagoga, pós-graduada em gestão escolar e psicopedagogia, pertencente à diretoria do Minha Esperança Internacional, membro ativa da Comissão de Ética, gestora internacional, docente, analista de data da Sociedade Psicanalista do Minha Esperança, nossa querida doutora Simone Cardoso, vai estar com a gente agora, isso, nos agraciando com a sua presença. Olha, pessoal, mas o nosso cantor da noite, eu quero convidá-lo para um assunto muito gostoso, que é a simbologia do medroso. É com você, Cris. Olá, pessoal! É com muita satisfação e alegria que venho, através, compartilhar com vocês
o nascimento desse projeto tão lindo, né? Tão singular, onde que nasceu do fundo dos nossos corações, foi lapidado ao longo da semana, né? E é como eu estou muito emocionado, é verdade. Primeira live, né? Com uma grande responsabilidade, mas essa responsabilidade nós vamos levar ela de forma muito séria adiante. Então, como a Fernanda já falou antes, né? Isso é um início de um projeto, de um programa de live, né? No YouTube, e é um programa que vai virar também da Rádio Web Minha Esperança, né? E a partir disso, eu quero compartilhar uma experiência fantástica que eu vivi, né? Semana passada, onde que eu fiquei um tempo numa cidade de Conceição do Mato Dentro, lá em Minas Gerais, né? Esse sertão tão gostoso ali depois da Serra do Cipó. E ali me acolheu com tamanha, com muito amor e carinho, a minha tia de Janira, na fazenda dela, junto com meus compadres e comadres, Gilson e Joana, e tantos outros ali. Então, é uma história da família Ferreira, Damaso, Simões, né, e Mariano, que se entrelaçam ao longo do tempo, né? Isso, e venho aqui já desde já, imagina, para lançar o primeiro tema, que na psicanálise nós falamos como simbólico, um símbolo fálico, né? Que é o medroso. O medroso, ele está presente no curral, onde ali o homem do campo, ele tende a educar, a disciplinar, né? A poder orientar o gado. Eu poderia falar dentre tantos outros, mas escolhi especialmente esse medroso. Gostaria de entrar já com um questionamento filosófico, que não poderia deixar por menos, a essência precede a existência, né? O animal, ele já tem uma conexão, ele já tem uma simbiose com o ambiente, com a natureza, né? Com essa coisa que é eterna. Ele, por si só, já tem as leis da natureza, ele é regido pelas leis da natureza, com relação à questão de acordar cedo, com relação à questão das passagens, de alimentação, de água, de exercício físico, enfim, ele é todo harmonioso com a natureza, né? Um grande mistério, e ele dorme cedo, né? Algumas coisas, acho que são coisas assim que são sensacionais. E a partir disso, esse medroso, ele é um pau de 1 metro, onde que tem na ponta dele um pedaço de ferro, onde que não tem quinas, é arredondado. A fim de quê, gente? A fim de educar, né? De disciplinar, de orientar ele. E esse medroso, ele tem uma função no curral crucial, muito importante, desde laçadas para tratamento de bicheiras, feridas e também de ordenação para retirada do leite, né? Esse leite tão importante para fazer os queijinhos famosos aí de Minas, mundo afora. Então, essa é a função do medroso. E parte de uma experiência magnífica, onde que eu me adentrei e caí de cabeça, né, nessa experiência, de passar 10 dias, né, lá em Conceição, e de ver como que é o processo de apacentamento das vacas, dos bezerros, né? E a partir daí, como auxiliar desse vaqueiro, esse apacentador, ele tem vou fazer uma analogia, ele como se fosse um regente desse coral, né? Ele que dita o ritmo, ele que, com maestria, ele consegue ir disciplinando, educando essas vacas. E eu quero pegar uma experiência muito peculiar, onde da questão da retirada desse leite, mas só que é preparado essas vacas junto com os bezerros um dia antes, até 2 horas da tarde, porque eles têm muita regra de horários, as particularidades do campo. E aí, a partir daí, eles separam, né, essas vacas e os bezerros, né, em pastos diferentes, e no dia posterior a atividade começa muito cedo, a partir de 5 horas, né? E aí, para cada vaca que vai ser ordenada esse leite, ela é chamada pelo nome, porque tem uma questão da personalidade,
uma identidade dessa vaca, né? Brincando até com relação à questão do endereço dela. E quando se chama a vaca pelo nome, o bezerro já sabe, ele também atende pelo nome. Essa conexão muito interessante, né? Então, a partir daí, eu fui atuante como auxiliar, um aprendiz de auxiliar nessa trama, né, dessa retirada. E aí tem todos um processo, né, de organização dessa vaca, etc. E eu fiquei responsável por quê? Por laçar, para dar laçada. E até muitas das vezes eu fui corrigido por esse vaqueiro que falou que é laçada. Então dava laçada, mas muitas das vezes por falta de habilidade não pegava todo o pescoço do bezerro. Então eu tinha que o quê? Eu tinha que ordenar, eu tinha que disciplinar, eu tinha que orientar esse restante do laço através do medroso, onde contornava todo o pescoço do bezerro, e ali eu fixava o laço e amarrava na régua do lado da vaca. Então, o medroso, ele é o quê? Ele é um instrumento poderoso de orientação, de disciplina, né? Para nortear esse trabalho tão maravilhoso, tão lindo que é feito no campo, por esses vaqueiros, por esses trabalhadores tão habilidosos. Tem muito a nos ensinar. E é importante nós fazermos uma correlação com relação à questão, o que seria o medroso desse homem urbano, saindo do rural para o urbano? O que seria ele? Vocês já pensaram? Vocês já imaginaram? É muito interessante. Porque na realidade são símbolos, né? Esses símbolos, o que faz a função desse medroso no urbano ou nesse mundo pós-contemporâneo? A escola, por exemplo. A escola é uma instituição de autoridade. Tem um professor que educa, que ensina, que orienta, que disciplina o aluno, né? Tem as repartições públicas, como, por exemplo, eu sou um funcionário público da prefeitura, então eu tenho que chegar às 7 horas da manhã e tenho que bater o cartão às 19 horas. Então, o meu medroso é esse meu horário, eu me adequo a isso, né? Eu tenho que cumprir meus horários de 12 horas, de 24 horas, né? Porque na outra profissão, eu sou enfermeiro também. Então, nós vivemos isso. Um exemplo clássico que eu gosto de colocar, a Begatrans é um departamento de trânsito onde que muitas das vezes a gente está nas estradas ali, a linha verde, lá em Minas, e aí está 60 quilômetros. Se eu passo 100 quilômetros, eu ganho uma multa. É um departamento onde que ordena, que disciplina, que norteia, que nos orienta com relação à importância dos limites mesmo, de normas, de regras, né? Que é estipulada tanto na sociedade, mas vem do urbano, vem do rural para o urbano. Só muda de roupagem, né? Muito interessante. E nós vemos também na questão de um contexto histórico, bíblico, que é muito interessante. Tem um seguinte texto, fala assim: educa teus filhos no caminho que ele deve andar, para que mais tarde ele não venha se desviar. O que esse contexto histórico, propriamente dito, estou tirando esse recorte, o que quer dizer? Que a disciplina é o quê? Educação. Educação é o quê? Exemplo. Exemplo é o quê? Eu vejo algo todo dia, como o horário que o pai acorda, faz o café, faz exercício, vai trabalhar, trata bem os filhos, trata bem a mãe, trata bem os vizinhos, trata bem os familiares, né? É uma referência, isso é exemplo, é atitude. E a partir daí... Cris, é um norteador de rotina, né? Norteador de rotina. Norteador de rotina, e assim é com os animais. No recorte histórico, tem a questão da vara. É a vara que educa, né? Ela tem essa coisa da disciplina também, um recorte histórico breve, que faz esse papel, ao mesmo tempo, da questão do medroso, mas em outro contexto, né? E então eu vejo que o medroso está entrelaçado com esses símbolos através, diretamente ou indiretamente, do contexto filosófico, simbólico, histórico também, né? É com muita alegria que eu quero chamar uma grande amiga minha, que eu fiz já tem alguns anos atrás e que nós viramos carne e unha. O nome dela é Rose. Vem para cá, Rose, para falar sobre o papel da mulher no campo. E é isso mesmo, gente. Bom demais estar aqui com vocês.
Puxa vida, estou muito feliz de fazer parte desse projeto, de estar com vocês aqui nessa live e saber que nós vamos estar juntos por mais tempo e mais vezes. Isso é muito bom. E ouvindo o Cristiano falar sobre todo esse trabalho, né, no campo, uma novidade para ele, quanta coisa que ele aprendeu no campo, não dá para a gente também esquecer de falar sobre a mulher no campo, né? E aí, o que nós precisamos de entender é que os papéis da mulher desempenhados pelas mulheres rurais, tá? Estamos falando sobre psicanálise no campo, vamos falar sobre o trabalho das mulheres rurais, né? Eles são tão numerosos e têm tantas lutas, mas tantas vitórias também. Então, não falta para a gente, ou na história dessas mulheres, muitas histórias inspiradoras. Mas, infelizmente, gente, não há ainda o reconhecimento de todo esse trabalho, o reconhecimento devido para essas mulheres, para o trabalho dessas mulheres. Elas continuam também sofrendo com o preconceito, sofrendo com a desigualdade de gênero e com os problemas que herdaram da vida, né? Não é muito diferente do contexto da mulher na área urbana, não. Mas o trabalho raramente é visto, reconhecido como trabalho. Geralmente é reconhecido como ajuda, como apoio, como auxílio, né? Apesar de contribuir muito na renda da família, ainda remete para algumas pessoas esse trabalho como uma atividade complementar à tarefa do homem. É desse jeito aí. Então, não é valorizado como produção de alimento, por exemplo, nos quintais, sabe? O trabalho da mulher é visto mais como se fosse uma reprodução e não como produção. Então, a desigualdade acontece a partir do momento Travou um pouquinho, vamos esperar. Acontece. Ô, Rose, seu microfone está mudo. Isso. Vai lá. Só ativar o microfone. Isso tudo que eu falei, eu perdi. Só uma parte. Pronto. Ana, bora voltar então. Vamos falar então. O que eu estava falando então, que meu telefone ficou mudo, gente, presta atenção, perdão aí. Mas o que eu estava falando sobre a importância da mulher, do papel da mulher no campo. Esse papel, gente, ele é tão importante porque a história é muito linda. Mas, infelizmente, não há ainda o reconhecimento desse trabalho da mulher. Elas sofrem muito com preconceito, com desigualdade de gênero e com os problemas que herdaram da vida, infelizmente. Então, o trabalho delas, a atividade delas é reconhecido como ajuda, não como trabalho, né? Apesar dela contribuir muito pela renda familiar. E aí, o que acontece é que o trabalho dessas mulheres é visto como um complemento do trabalho do homem. Certo? E aí, o trabalho delas é assim, de uma forma muito boa, muito bonita, mas é ainda visto como complemento, porque elas sofrem o pessoal não acha que elas são capazes, né? Então, a falta de reconhecimento é o motivo principal da invisibilidade do trabalho feminino dentro do setor produtivo. Eu estou falando sobre o setor produtivo, gente, porque o trabalho delas é reconhecido como se fosse reprodutivo. Por isso essa invisibilidade. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Você já pensou em como a presença da mulher na agricultura familiar é importante? Você já pensou um pouquinho? Eu nem tinha pensado tanto assim. Mas em algum momento você já se deu conta da importância da mulher no cenário das pequenas propriedades rurais brasileiras? Pois é, no Brasil, milhões de agricultores, né, e agricultoras, eles são responsáveis os produtos alimentares da nossa mesa são de responsabilidade deles. E a presença da mulher é muito importante.
E é muito importante, porque essa renda familiar, ela depende dos dois. Então, tanto do homem quanto da mulher. E aí, a mulher, ela tem, além de cuidar também, de ir lá no trabalho do campo, ela ainda tem, né, o estímulo à permanência da família com os vínculos rurais, a incentiva à sucessão familiar, cuidados com os filhos, com a terra, com os animais, e tudo isso por quê? Imagina a família lá, os meninos pequenos estão dando aquele apoio lá na propriedade da família, mas eles vão crescendo e há necessidade de estudos. E aí eles vão para a cidade, vão estudar e tudo mais, mas o desejo é que todo esse conhecimento venha somar dentro do negócio familiar. Por isso o trabalho da mulher, ele é tão importante. E as mulheres atuam de uma forma assim, no todo. Eu estava ouvindo o Cris falando sobre o bezerro, né? Quando chama o nome da mãe, ele vai também. Gente, a mulher trabalha também, ela participa também da ordenha, ela está lá junto, ela vai lá para a lavoura, ela capina. Então, a mulher está presente de todas as formas, está nas colheitas também, né? Só que no final do dia, ela volta para casa. Então, ela está presente, sim, né, na lavoura e tudo mais, só que não o tempo inteiro. O que aparece é que dá a impressão que as mulheres, elas são apenas donas de casa. Lê do engano, não é verdade de forma nenhuma. Porque os homens, vocês falam aí para mim se tem alguma semelhança entre o rural com o urbano, né? Os homens têm, vou falar pouquíssimos, né, compromisso com o trabalho reprodutivo. Tipo, arrumar casa, lavar roupa, fazer comida, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, se tiver essas coisas todas aí. Porque esse trabalho, geralmente, é dado para as mulheres, é função da mulher, como se fosse exclusividade da mulher. Por isso, ela não pode passar todo o tempo, todo dia na lavoura, né? Mas elas acordam cedo, fazem o café, às vezes assam pão, um bolo, né? E quando o marido ou o companheiro vai para a roça, ela continua na sua lida. E aí, mais ou menos, tipo assim, né? Dando exemplo de uma rotina de uma mulher. Lá para as 10h30, 11 horas, ela vai para a roça para levar o almoço. Quando chega lá na roça, gente, ela fica um pouco lá, capinando, tudo mais, ou fazendo uma outra atividade, mas ela tem que voltar, porque ela tem outras tarefas para fazer em casa. E aí, não é só essas tarefas que ela faz em casa, não, gente. A mulher também ajuda, por exemplo, anotando os gastos, né, da família, sobre plantio, sobre produção, silagem, essas coisas todas, medicamento que vai ser usado com os bezerros, com as vacas, ou com o povo lá, né? Então, ela tem tudo anotado, porque ela sabe que ela vai ajudar, né, no controle financeiro. Então, a mulher do campo, ela também está lá na lida, junto com o seu companheiro, ou à frente da sua família, na administração também da fazenda. Então, ainda que elas não estejam... O que é? O quão importante a mulher. Do lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Sempre tem uma grande mulher. Né? Somos nós. Ô, gente, só que aí, o que acontece? Olha que coisa legal demais da conta. As mulheres, como elas estão em casa, né? Elas têm os arredores da casa, elas fazem outras atividades. Tipo plantas, né, que pode ser usado para alimentação, planta medicinal, que tá voltando muito agora, né, gente? A necessidade, a importância, mas no momento também, na criação de animais de pequeno porte, porco, galinha, marreco, pato, essas coisas assim, elas estão lá, né? E aí, só que, infelizmente, ainda não há esse reconhecimento dessa renda que é tão importante para a família, porque elas estão também trazendo, além da segurança, né, que é segurança alimentar, porque olha para você ver, está trazendo uma horta, alimentos sem agrotóxicos. Olha que maravilha, gente, bom demais da conta. Então, só dando
um parênteses aí, se você puder, tem a sua também na sua casa. É uma dica legal, né? Faz aí a sua horta vertical, a gente tem um jeitinho aí. Então, esses produtos, gente, que é da casa, traz segurança, traz nutrição para essa família. Só que ele passa despercebido. Todos esses benefícios passam despercebidos aos nossos olhos. Por isso que, infelizmente, as mulheres, elas não têm esse reconhecimento. Mas quando no Brasil, eu não sei se vocês sabiam, né? Mas foi criada no Brasil uma lei que obrigava toda a prefeitura a pegar 30% dos alimentos escolar, da alimentação escolar, da agricultura familiar. Olha para você ver a parceria, que legal aí, né? 30% da alimentação escolar tinha que ser vinda dos pais dos alunos. Olha que legal. E aí, as famílias, elas atinaram, assim, olha, gente, já que nós temos aqui a nossa produção, que tal a gente expandir? E aí, elas mesmas, a família mesmo, se aprontou para que eles pudessem ampliar e a família contribuir, a família mesmo ser uma das fornecedoras desse projeto. Isso aí é muito legal. O que a gente tem que entender é que elas estão ganhando mais espaço, né? Isso aí é um movimento da mulher, né? Está ganhando espaço. Elas são protagonistas, é verdade. Elas são protagonistas, e isso reflete, né, nas várias atuações da mulher. Antes elas eram vistas só como ajudantes. Hoje, gente, elas já estão sendo vistas como parte do processo produtivo. Porque, olha, elas estão relacionadas mesmo com a geração de renda, né? Com o desenvolvimento também econômico e social no campo. Infelizmente, tem um longo caminho para ser percorrido, até chegar a um certo equilíbrio mesmo do direito, oportunidade entre homens e mulheres, mas nós vemos despontando mulheres que estão à frente de vários negócios, né, na agricultura, com ideias maravilhosas, com projetos maravilhosos, né? Então, mesmo nessa invisibilidade da mulher, não dá para a gente negar que elas estão ocupando o espaço delas, através de plantação, ocupando terras, nas colheitas, cultivando o desejo mesmo de ter a terra dela e usufruir desse seu trabalho, né? Elas estão presentes na casa, no quintal, né, Cris? No curral também, na roça, o que a gente tem que ir, mulheres, as mulheres, muito jeitosa, de iniciativa, ela é dinâmica, né? Essa coisa toda. Eu estava olhando, quando o Cris falando sobre o medroso, né? Mas eu fico olhando esse jeitinho da mulher, né? Porque a mulher tem que cuidar dos filhos, também tem que fazer essa mediação entre os filhos irem para a escola e os filhos ajudarem lá no roçado, na colheita. É um dinamismo muito grande, que é dom de Deus mesmo. Então, as mulheres, elas estão aí, gente. O fato do trabalho rural ser muito associado à força brutal, força braçal, né? Tipo assim, não é problema para elas, não. Elas estão lá. E por isso, olha que coisa mais legal que é. No dia 15 de outubro, eu não sei se você sabe, mas no dia 15 de outubro, esse dia é dedicado à mulher rural. Legal. Sabia disso aí? Eu não sabia. Achei muito legal que a gente sempre comemora que no dia 8 de março é comemorado o Dia da Mulher. Mas o dia 15 de outubro é comemorado o Dia da Mulher Rural. E aí, por causa disso, a gente pode celebrar um pouquinho isso aí e pedir o Cris para tocar mais um pouquinho. E aí, você é ousada. Vou dedicar o que o Cris vai tocar, essa música vai tocar, às mulheres que trabalham no campo. Então, é com você aí, Cris. As horas não sei, mas vejo o clarão. Lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando
até respiração, Deus e eu no sertão. Não há solidão, tem festa lá na vila. Depois da missa vou ver minha menina de volta pra casa. Queima lenha no fogão e junto ao som da mata ou eu o violão. Deus e eu no sertão. Que delícia! Para a nossa próxima atração, eu vou deixar um suspense no ar. Tem duas pessoas fantásticas, mas para essa eu tiro o meu chapéu, pois ela vai falar sobre o simbolismo dos chapéus. Doutora Simone Reis. Olá, boa noite, queridos ouvintes, queridos espectadores. É uma honra tê-los aqui conosco para brilhantar esse nosso primeiro encontro. Como o Cris falou, eu vou dar uma pinceladinha sobre a questão do chapéu. O chapéu a palavra chapéu é de origem do latim, veio do latim, que significa capelos, que é proteção em tecido para a cabeça. A função do chapéu, desde quando surgiu, era o quê? Para proteger do frio, do sol, da chuva, para enfeitar os cabelos. Ele também já indicou em muitos eventos, em muitas épocas, a questão do status social. Quem usava chapéu eram pessoas tidas como da alta sociedade. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, foi que surgiu o chapéu no Egito, na Babilônia e na Grécia. E ele era usado como uma faixa na cabeça, um pano na cabeça, né, uma faixa de tecido na cabeça, para prender os cabelos e proteger a cabeça. Hoje em dia, a gente vê, como nós podemos observar aí no chapéu que o Cristiano está usando. Ele tem aquela faixa estreita, fina, em volta da copa, que justamente essa faixa de pano na cabeça, por isso que não existe ainda essa faixa de copa no chapéu. O exemplo do Cristo está aí bem à nossa frente aí. Depois, na antiga Roma, 1.000 anos antes de Cristo, tinham os escravos que eram libertos, eles usavam um chapéu em forma de um cone, com a ponta virada para baixo, que significava que eles eram escravos libertos. Aí nós temos, na Idade Média também, as instituições religiosas, elas não permitiam que as mulheres deixassem os cabelos aparecendo. Então, elas usavam várias formas para não deixar que esse cabelo ficasse à mostra. E elas usavam um pano, como se amarra um lenço, amarravam o pano para não aparecer nenhum fio de cabelo, só que esse pano ele descia até abaixo dos ombros, porque não podia aparecer nem um pedacinho de cabelo. De lá para cá, nós fomos, os modelos foram se diversificando, os tipos de tecidos, porque nós temos chapéu de vários tipos de tecidos, temos de palha, temos de feltro, temos o Panamá, e por aí tem tecidos usados em festas, que são tecidos mais finos. Então, são muitos tipos de tecidos usados desde então nos chapéus, no caso. E eles são usados também nas diversas profissões. São diversas profissões que usam os chapéus. Eles são até, inclusive, em muitas profissões, são EPIs, né? São obrigatórios. Como tipos de chapéus, nós temos boné, nós temos capacete, nós temos boinas, chapéu de bombeiro, chapéu de cozinheiro, nós temos gorro, nós temos touca, turbante,
capuz, gorro, viseira, enfim, nós temos uma variedade enorme de modelos, de estilos de chapéus. Eles também representam um compromisso com alguma responsabilidade. Nós temos na história aí uma cultura que ainda nas áreas rurais, nas zonas rurais, talvez o Cris pode ter até visto ainda esse costume lá na fazenda da tia dele, que é quando uma pessoa passava pela outra, eles estavam usando chapéu, eles tiram o chapéu para cumprimentar, que é uma forma de respeito. Reverência, né? É, uma reverência, uma forma de respeito. E esse costume de tirar o chapéu para cumprimentar uma pessoa era conhecido como chapelada. Na metade do século XX, as instituições religiosas elas não permitiam que as mulheres mostrassem o cabelo. Então, elas também tinham essas diversas formas aí de esconder o cabelo. Em 1940, quem as pessoas mais antigas, ou mesmo as mais novas que já viram os automóveis antigos, eles tinham um teto muito alto em relação ao que nós temos hoje. E esse teto ele era mais alto, por quê? Para permitir que as pessoas usassem chapéus dentro do automóvel. Mas aí foi vindo a modernidade, os carros acompanham as modernidades e tal, em todas as áreas é assim, e eles foram reduzindo a altura do teto. E aí o chapéu não coube mais, né? Não deu mais para usar o chapéu dentro do automóvel. E tem uma curiosidade, que até eu não sabia, que o presidente John Kennedy foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a não querer usar o chapéu. Ele se recusou a usar o chapéu. E como ele, um presidente, não usou o chapéu, à medida que o tempo foi passando, ele começou a ser opcional, depois ele começou a ser considerado uma formalidade já ultrapassada e ninguém já usava. Mas nós temos uma coisa muito... Porque cada chapéu tem sua história. No cangaço, todo mundo, eu acho que já teve uma visão de um chapéu de cangaço. Ele tem aquela aba virada para cima. Aquela aba virada para cima, além de enfeitar o chapéu, ele também tem um simbólico por trás, que é o seguinte, que o cangaceiro, ele não podia ele não podia vacilar de ser pego numa emboscada. Então, por isso aquela aba para cima, para mostrar que ele tinha que estar sempre alerta, que ele não podia baixar a guarda. Então, tem essa aba para cima, ela tem essa história. Nós temos também o chapéu muito presente ainda hoje nos rodeios, que o peão, antes de ele montar no animal, num boi ou num cavalo, o que ele faz? Ele tira o chapéu, ele muitas vezes eleva ao céu como pedido de proteção, como reverência a Deus, e ele traz no peito, pede proteção. E às vezes no fundo desse chapéu tem uma foto de um santo, tem a foto de uma mãe, tem a foto de uma esposa, tem a foto de um filho, que eles pedem também aquela proteção. Por quê? Eles pedem proteção porque toda vez que eles montam um animal, eles correm o risco de morrer. Então, eles fazem essa reverência a Deus e sempre pedem proteção. Nós temos também a expressão popular, de tirar o chapéu, que significa o quê? Que aquela pessoa é digna de admiração. Por isso que se tira o chapéu, para admirá-la. Porque se respeita isso. Nós também temos o chapéu na música. Eu acho que grande parte das pessoas já ouviu a Alcione cantar. Você é um negão de tirar o chapéu, não é assim? Então nós temos também, quer dizer, tem outros, eu lembrei aqui da Alcione. Do negão. Isso. E tem um costume que ele é da região, da área rural,
que é a viúva, ela sempre colocava um chapéu pendurado na parede, porque se chegasse algum homem estranho, igual antigamente tinha muito, né, cacheiro viajante, Sim. então se ele visse aquele chapéu na parede, ele era o quê? Uma forma de respeito para mostrar que aquela casa tinha homem. Então ele simbolizava essa questão também. A presença. A presença do chapéu é como se tiver, a viúva tinha um chapéu, porque se chegasse um homem estranho, o que aquele chapéu representaria? Que aquela casa tem um homem. Então a pessoa não sabia que ali estava... Questão de respeito também, né? Para a pessoa já saber que tem. Então, quer dizer, aquele chapéu, ele impunha um respeito, ele impunha um limite, né? Verdade. O macho alfa tá ali, tomando conta. É isso. E aí, o que acontece? No campo, nós temos o chapéu mais usado é o chapéu de palha, que é do dia a dia, dali. Então, nós temos o chapéu do trabalhador. Às vezes, o chapéu do trabalhador é um estilo, do dono da fazenda é outra. Tem o chapéu que, às vezes, eles reservam um tipo de chapéu. Aquele chapéu é de ir à missa, aquele chapéu é de ir para o culto. Né? Tem o chapéu que vai para a cidade. Então, são vários tipos e cada um tem o seu significado, né? E, gente, tem homem que eles usam o chapéu há tanto tempo, há tantos anos, que esse chapéu passa a ser parte da identidade deles. Eles já não se veem mais sem esse objeto, né? É como se fosse literalmente uma parte do seu corpo. Faz parte, ele não se vê sem chapéu. Simone, então, eu estou pensando em virar um cowboy da psicanálise. O que você acha? Vai ser ótimo, Cris. Você já está há tantos dias no campo aí. Ele já iniciou assim, né, Simone? Já. Então, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Estou falando que está se achando. Tá. Então, gente, aí sim, como nós podemos ver, que aqui é só a gente dá uma pincelada, né, porque a gente tem um tempo curto, o chapéu, ele tem um aspecto simbólico muito grande, muito poderoso, que está ligado com a nossa história de vida. Mesmo que hoje não se usa tanto o chapéu, mas ele faz parte do dia a dia nosso, mesmo nas cidades grandes, você vê, aí vai variando os estilos, né? Como eu falei, é o boné que todo mundo está usando, é o gorro, é a touca, época de inverno, turbante, época de inverno se usa muito chapéu, e também tem uma associação simbólica de que quando você muda o chapéu, você também troca de ideias. E se for olharmos dentro do que eu falei, para ficar no campo é um chapéu, para ir à missa é outro, quer dizer, você já vai com outro contexto, você vai com outro comportamento, você vai com outra ideia. Então, aquele chapéu tem também esse simbolismo, né? Verdade. Cada chapéu, ele carrega a sua história, carrega o seu conjunto de significados, os seus simbolismos particulares, né? Então, cada molde, cada modelo, ele vai carregar a particularidade de cada indivíduo que o usa. E assim, a psicanálise também, como a psicanálise vê o sujeito, né? Nós somos sujeitos da nossa própria história, com os nossos significados, com os nossos símbolos, com os nossos desejos. Então, cada um com a sua vivência traz a sua história. E para quem usa o chapéu, aquele chapéu também faz parte da sua história. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu chapéu, cada um tem a sua identidade. Assim como tudo na vida da gente, todo o contexto nos forma como indivíduo, nos forma como sujeitos, desejantes, participantes da nossa história. Eu espero ter trazido um pouquinho da história do chapéu para vocês, espero ter contribuído com essa história na vida de vocês em alguma parte. E é muito interessante. Se a gente for olhar também, se a gente for ter tempo de esmiuçar, o chapéu tem muito mais história, muito mais simbolismo. É só uma pincelada, né, gente? Só uma contribuição. Eu estou mudando o chapéu aqui, eu queria fazer uma reparação. Doutora Rosinei Dorothy, eu chamei de Rose. Nós iniciamos que nós somos 4 amigos. Carinhosamente. Essa intimidade gostosa, essa cumplicidade. Amizade, né?
E a gente, como também nós chamamos de Cris na nossa intimidade, às vezes a gente dá os atos, né, falhos aí, chama na intimidade, como nós nos comunicamos. Bom, gente, então era esse pouquinho de história do chapéu que eu tinha para trazer para vocês. E agora eu tenho um prazer de chamar a minha querida amiga, doutora Fernanda, para falar com você sobre a lida no campo. Como fala de campo sem falar sobre a ir para a lida? Não tem, né? Então, com vocês agora, eu deixo vocês agora com a Fernanda. Que prazer! Olha, eu escutando os meus colegas falarem, né? Aí a gente começa a internalizar que a psicanálise, ela é cultura, ela é educação, né? E é um norte para a vida. Então, a psicanálise, ela está em todos os contextos sociais hoje, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a rotina dos amados no campo, no meio rural. O sonho de muitas pessoas que vivem na cidade, ter um momento de oportunidade de estar em contato com a realidade do campo. Ir para a lida é tema escolhido para hoje. Um tema gostoso, trabalho. No dicionário, nós encontramos o significado de lida como lidar. Ato ou efeito de lidar. Esforço fora do comum. Labuta, faina. Empenho extraordinário. Esforço tremendo. A origem da sua palavra vem de regressiva de lidar. Olha isso. A lida tem os seus sinônimos, como afã, labor, labuto, lavo. É a verdadeira lida campeira. Tal como a vida no campo é o lidar. Com a vida no campo é lidar com a vida no campo. É o trabalho o tempo inteiro. As mãos que sustentam a nação. Essa é a verdade. As mãos calejadas e ásperas, a pele queimada devido à rotina do sol, curtida, a vida suada na lida dura, diária, o vínculo com a terra, com os animais, com a plantação, as raízes de um povo que ama o que faz e não falta esperança. Pessoas que passam o dia a dia vencendo as dificuldades, com sua enxada nas costas, o caminho na roça, com a botija de água na cintura, tocando gado, tirando leite, mas com alegria no coração. Assim é o matuto, minha gente, que vai para a lida. Muitos saem de casa ainda quando o sol nem apontou, o galo nem cantou, mas ele presencia o romper da aurora. Assim é a vida do matuto, na roça, plantando, lidando, para que o povo da cidade grande esteja abastecido. É a gente. Hoje em dia, ou como sempre, nada mais é que trabalho do campo, o trabalho da roça, o trabalho do sol rachando nas costas, o suor molhando a testa, mas o orgulho de trabalhar, o orgulho de ser trabalhador da terra. Supera a rotina pesada de uma lida e a terra roçar. Um povo esperançoso que ouvia ainda lá atrás, aqui plantando, tudo dá. Não é mentira, não. É só ter coragem de trabalhar, que essa coragem na vida do matuto nunca há de faltar. Mas essas pessoas têm um trabalho que deve ser mais conhecido, minha gente. Para quem não sabe, existem várias categorias de trabalhadores do campo. O ir para a lida tem seus valores em escala. Nós temos o trabalhador assalariado, sendo permanente ou temporário. Temos o trabalhador da agricultura camponesa, conhecida como a mais tradicional, em que o homem, a mulher e os filhos mantêm a vivência em uma produção no campo, onde a renda é da propriedade. Temos a agricultura familiar mais capitalizada, em que o produto vai para o mercado, mas quem gera a produção, controla e põe à venda não é o administrador, e sim a família juntos. O trabalho no campo requer muito esforço físico. É uma labuta pesada, rústica, contínua. A mente dessas pessoas deve estar boa, deve estar leve e bem cuidada. Somente assim, a resistência de um corpo consegue superar os seus grandes desafios. Porque sabe que a grande parte das atividades precisa de um cuidado diário e não espera. No campo, o período do não trabalho não quer dizer ociosidade, que é diferente da cidade. O dia de folga ou feriado não ocorre na mesma lógica que para a gente aqui.
O não trabalho do sujeito na lavoura, por exemplo, significa que ele está cuidando de suas criações, da sua casa ou do seu pomar. É uma lida constante, meus amados. E a mente preparada desde cedo para trabalhar, uma mente que treina o corpo para suportar, é que aguenta a durabilidade de um dia no campo. No setor leiteiro, por exemplo, que é a atividade produtiva mais importante da agricultura familiar no Brasil, o trabalho é diário. Tanto é que quando o homem ou parte da sua família ficam doentes, quem os socorre são os vizinhos, na sua comunidade rural. O leite precisa ser tirado, porque existem perdas se aquele trabalho não for feito. É como se não tivesse o direito de adoecer, ou de cuidar para continuar a lidar. Os problemas que trazem angústias também são invisíveis para a cidade. Por exemplo, a saída dos filhos do ambiente rural, o avanço de drogas nos assentamentos e comunidades rurais, a violência doméstica, o aumento do alcoolismo, a gravidez das adolescentes rurais sem instrução e a carência da educação. Desde 1964, o Brasil comemora, no dia 25 de maio, o Dia do Trabalhador Rural, instituído pela Lei 4.338/1964. Teremos o prazer de passar por essa data com o nosso programa Psicanálise no Campo, homenageando esse povo lindo que, de certa forma, nos carrega em seus braços. O país tem atualmente mais de 18 milhões de trabalhadores rurais, que vão para a lida, segundo a pesquisa do Centro de Estudos lá da USP. Eles carregam uma pressão psicológica muito grande, pois além de saírem de casa, sem saber como voltarão, o roçar, o plantar, o germinar, a colheita, que leva tempo, tem que dar certo. Uma gestação. Depois, essa matéria-prima tem que encontrar destino com um valor justo que compense a servidão do campo. Não é tão simples assim. Essas famílias, esses trabalhadores, precisam de ser cuidados. É importante essa cadeia produtiva, né, Fernanda? Demais, né? E é por isso que agora, Cris, eu vou falar sobre o eu, o outro e nós. Ir para a lida seria também uma forma de estar relacionado ao autoconhecimento, à construção de relações com todas as especificidades que acarretam, né? Busca-se desenvolver uma consciência cidadã, incentivando a criação de vínculos sociais fortes, baseadas no respeito. As recentes mudanças ocorridas no campo do trabalho, né, com a tecnologia avançada, geraram transformações, repercutindo na saúde dos trabalhadores. Uma das consequências observadas foi o aumento das exigências mentais, incluindo os aspectos cognitivos, emocionais, psicossociais em diversas ocupações. A Organização Mundial da Saúde, gente, afirmou que a saúde mental é um estado de bem-estar. E aí? Vale uma reflexão. Quando nos referimos ao sentimento de comunidade, partimos do conceito a partir das seguintes dimensões: filiação, que se refere ao sentimento de pertencimento do lugar; influência, que mostra o quanto a comunidade é influenciada pelos seus membros e vice-versa; integração e a satisfação das necessidades. Eles precisam também de serem supridos com suas necessidades. Ligações emocionais compartilhadas, que são as emoções das histórias, experiências partilhadas, geradoras de vínculos entre pessoas de uma mesma comunidade. Sentimento de comunidade pode ser compreendido como sendo diferente de um contato esporádico, é uma família. A vivência da pessoa em um lugar contribui para o crescimento pessoal e social dela. Diz que favorece uma satisfação das necessidades da vida. Ir para a lida também é saber com quem contar. Ainda se faz necessário que o Estado repense o importante da cultura, do trabalho do campo, criando o fortalecimento de políticas públicas verdadeiras, que garantem melhores condições de vida, para que o homem, a mulher rural, continuem a viver, a trabalhar na terra, continuem indo para a lida. Nós precisamos disso. Sobre o trabalho no campo, além de relatar em ser uma vocação, é mais que simplesmente um gostar, mas sim um amor, é um dom, uma vocação. É o que as pessoas sabem e amam fazer. Em qualquer fase da economia mundial, o produtor é sempre um apostador, um otimista. Ele sempre acha que a próxima safra será melhor do que a anterior. Sempre um foco em uma alimentação de qualidade para a família.
E nós, queridos amados, daqui da cidade ou em qualquer lugar, nós temos que agradecê-los de coração. Nós precisamos de vocês o tempo todo. Essa integração é o que faz justiça à nossa vida de qualidade. Muito obrigada a vocês do campo por essa árdua missão. Nós vamos chamar agora a doutora Simone para fazer um belo encerramento, porque a gente já está assim, chegando ao final. Oi, Cris. Oi. Fernanda, uma coisa, o que me remete à Conceição são as raízes, são as vivências, tudo aquilo que me liga àquela terra. É muito amor ali. Sim, a nossa ancestralidade, ela está diretamente ligada no contexto social rural. Nossas primeiras relações lá atrás vêm dessa margem da sociedade, que será foco posteriormente, né, doutora Simone? Exatamente. Será que nós podemos encerrar com o coração apertadinho, mas nós vamos lá? Apertadinho, mas eu gostaria só de compartilhar com os nossos queridos ouvintes e espectadores como que nasceu essa live. Agora, recentemente, no dia 26 de março, exatamente numa sexta-feira, às 18h24, o Cristiano mandou no nosso grupo umas fotos lá da fazenda Moambaca, que é do tio... Mombaça, isso, que significa casa de índio, lá da tia de Janeira, da Joana, do Gilson, da cidade de Conceição do Mato Dentro, que é no interior de Minas. Ele foi mandando essas fotos, esses vídeos, e a gente foi comentando. E nesse dia ele estava com uma camisa, um rosa forte, e quando foi às 24, para ser mais exato, eu falei para ele: ei, Cris, está correndo um sério risco com essa camisa, essas vacas vão te pegar. E aí a Rose correu e respondeu: está se sentindo um vaqueiro. E a Fernanda, aliás, falou isso. E a Rose falou assim: está se sentindo um domador. E aí nós fomos conversando, e, gente, acreditem, nós ficamos no bate-papo até 00:04. E aí, quando despedimos todos, eu falei assim: então, amanhã teremos psicanálise no campo. Por quê? A gente tinha a intenção de voltar no sábado nesse encontro. Fernanda foi para a fazenda do compadre dela, do Gerrinho, que nós agradecemos também, tanto a fazenda da tia de Janeira, nós agradecemos por ceder as imagens, agradecemos também ao Gerrinho, compadre da Fernanda, que cedeu as imagens do cafezal. Fernanda mandou fotos de comidas no fogão a lenha, e aí nós fomos esses dias conversando, e foi só crescendo a ideia de fazer essa live, e que hoje vocês nos honram com a presença de vocês. Mas é esse momento agradável que nós vamos levar para vocês todas as sextas-feiras, e lembrando que essa live virou o programa da Rádio Web Minha Esperança, todo sábado e domingo, às 22h30. Então, agora a gente vai fazer o nosso encerramento. Nós agradecemos, então, voltando, né, a tia de Janeira, as imagens da fazenda lá, dos familiares do Cristiano, do Gerrinho. Nós agradecemos também aqui, não podemos deixar de agradecer o YouTube, que nos permite ter esse recurso. Agradecemos também ao nosso mestre e querido Dr. Zilmar Ferreira Freitas, que tanto enriquece a nossa vida com a psicanálise e agora nos dá mais um presente com a Rádio Web. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão aí se deliciando com a programação. Nós também não podemos esquecer de agradecer ao nosso mestre maior, o nosso Criador, que é Deus, e sem Ele nada disso seria possível. Eu gostaria de vocês, né, que vocês convidassem os seus amigos, os seus parentes, os seus compadres, para estar presente nesse programa, que vai ser essa live, vai virar um programa toda sexta-feira, um programa descontraído, que cada vez a gente vai abordar um tipo de tema. Então vai ser gostoso estar com vocês toda sexta-feira. Convide todo mundo, que nós esperamos por vocês na próxima sexta, nesse mesmo horário, às 20 horas. E, lembrando mais uma vez, 22h30, sábado e domingo, na Rádio Web Minha Esperança. Foi um prazer estar com vocês, ouvintes, espectadores, e com esse quarteto nosso aqui,
dos meus queridos amigos. Ô, Simone, muitas mensagens para a gente lá no chat. Muito obrigada a vocês. Agradecemos a que vocês. bom. Prazer de ler tudo com muito carinho, gente. Sério, disponibilizar um tempinho para estar conosco, porque, na verdade, nós não podemos deixar de pensar, em meio a essa versão toda de vida, esse formato, de adquirir conhecimento, né? Que o que a gente põe para dentro é sagrado, e o que a gente coloca, quando o que temos dentro é bonito, coloca para fora, é mais sagrado ainda. Né? A gente tem que lembrar. Teve uma frase que ficou muito repetida ao longo das conversas no grupo, que foi: eu estou me sentindo um vaqueiro com alma de boiadeiro e espírito de cavaleiro, numa brincadeira. Aí a Simone falou assim: Cristiano, você tá se achando? Se achando, o Beto Carreiro hoje? O que é isso? Eu falei, não, eu tô me sentindo isso. Essa frase ficou famosa. Ficou. Gente, o que eu ia falar é o seguinte: sempre eu gosto de lembrar que, falando, a gente comentando nas nossas conversas, conhecimento é poder, não poder de subjugar o outro, mas é poder de quanto mais eu conheço, mais eu tenho acesso às coisas, mais longe eu vou. Mais longe. Mais oportunidade, aproveita. Não, é poder em todos os sentidos. Mais eu estou em evidência. Verdade. Exatamente. A paz, né? É avante. Nós não podemos viver o circunstancial, nós temos que viver as promessas de um sonho que nós temos que buscar diariamente. Né? E assim, as psicanálise do campo veio para trazer essa gostosura do campo, né? Desse povo que sai para trabalhar com certeza de produzir, de ganhar. Não é assim, gente? É esse sustento. E agora, então, gente, nós vamos ficar nesse finalzinho com mais um tiquinho de musiquinha gostosa. Gratidão a todos vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Vamos despedir com o Cris. Até. Gratidão para vocês. Ô, Cris, canta essa de novo para a gente cantar com você. Eu só queria falar uma coisa. Eu aprendi uma coisa. Nunca vai no curral com blusa rosa-choque. Senão o boi te pega. Amém, Aline. Nunca vi ninguém viver tão feliz como o meu sertão, perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite o sol no céu, deito pra assistir